Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre Gol Linhas Aéreas. Se você gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve no final do vídeo e já deixa aqui nos comentários quais ações você quer que eu analise aí nos próximos vídeos. Estou aqui com a composição societária da Gol Linhas Aéreas. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, a razão social da Gol 4. Ela possui 100% então da Gol Linhas Aéreas SA, 52% da Smiles Fidelidade SA, GAC Inc. 100% também, Gol Finance 100% e Gol Finance Cayman 100%. Então essa é a composição societária aí da Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA. A gente tem então uma ideia de como a empresa é composta societariamente. Trazendo então uma visão geral da Gol, é importante sempre antes da gente analisar a empresa saber o modelo de negócio que ela se introduz. Hoje a Gol possui então 16 mil colaboradores, 137 aeronaves, 76 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. Entre outros dados que é importante para o acionista saber, a Gol possui 38% de participação no mercado doméstico, ou seja, 38% de market share no mercado aí de voos domésticos. São 260 mil voos no ano, que possibilitam uma média de 715 voos diários e cerca de 37 milhões de passageiros transportados. 89% de pontualidade e 98% de regularidade, ou seja, voos que não são cancelados e são realizados. Eu não costumo trazer relatório de referência, formulário de referência, mas no caso da Gol Linhas Aéreas eu resolvi trazer. O que é o formulário de referência? É onde constam os riscos, fatores de risco de uma empresa, entre outros pontos importantes que são muito relevantes para acionistas. Isso é uma norma aí das empresas de capital aberto realizarem o formulário de referência. No caso da Gol, então, a gente tem aqui os fatores de risco. A gente comentei tudo que a Gol fala de vantagens, né, o que ela busca, mas é bom trazer os riscos, então, para quem quer ser acionista ou quem já é acionista da Gol. Primeiro, problemas técnicos e operacionais na infraestrutura da aviação brasileira. Esse é um risco que pode acontecer com a aviação civil brasileira e afetar a Gol. Operação em um setor altamente competitivo. Isso é um risco aí que as empresas de aviação aérea correm. Tem uma intensa concorrência aí nas rotas de voos regulares, voos fretados. São diversas companhias aéreas. A gente tem ali na Europa, se a gente for ver a Europa, a gente tem muito mais companhias aéreas do que no Brasil, de baixo custo. Atualmente, na minha opinião, as empresas de aviação aérea brasileiras ainda têm um custo muito elevado, cobram um valor alto para a viagem. A gente tem o exemplo da Azul, que tem uma capilaridade maior em regiões de aeroportos menores. Eles têm outros tipos de aviões que movidos a ATR, que é o hélice, né? E a Gol sofre uma concorrência nesse sentido. E todas as companhias aéreas brasileiras podem sentir uma concorrência aí de empresas estrangeiras de baixo custo ao ingressarem no Brasil, que ainda não aconteceu, mas poderá acontecer. Outra situação aqui é mudanças na estrutura do setor aéreo brasileiro e global, poder afetar negativamente. O que isso significa? Que, em consequência do ambiente competitivo, muitas empresas aéreas podem realizar fusões, aquisições, joint ventures, parcerias ou alianças, e isso pode afetar resultados da Gol, por exemplo. Então eles até citam aqui, mais recentemente, a Ocean Air, que operava sob o nome Avianca, entrou em processo de reestruturação judicial, o que resultou em uma maior consolidação do setor. Um ponto que eu acho importante trazer também, despesas significativas recorrentes com aeronaves. Isso é um risco que aparece no formulário de referência. Então eles falam aqui, temos despesas significativas recorrentes com aeronaves e incorreremos significativamente com mais custos fixos que podem prejudicar nossa capacidade de atingir nossas metas estratégicas, principalmente custos significativos relacionados com operações de arrendamento de aeronaves. Para quem não sabe, a companhia aérea não tem aeronave, ela não compra, ela arrenda. E a Gol aqui tem compromissos de 605 milhões de reais ou 16 milhões de dólares para entregas até 2028. E esses custos podem limitar então a capacidade da companhia de obter financiamentos adicionais para planos de expansão, capital de giro, comprometer parte substancial do fluxo de caixa,
caso as taxas de juros aumentem, forçar a companhia a incorrer em mais despesas de juros do que os patamares atuais. O que isso significa, pessoal? Taxa Selic aumentando, taxa de juros aumenta, força a companhia então a ter mais despesa com juros. Então a gente está uma tendência aí de alta em taxa Selic, isso pode impactar negativamente também empresas aéreas, nesse caso aqui a Gol Linhas Aéreas. Pode limitar a capacidade da companhia em reagir às mudanças dos negócios, óbvio. Outro ponto muito relevante, liquidez de fluxo de caixa operacional e financiamento podem ser afetados aí pelas taxas de câmbio. Então é um risco aqui que a empresa não consiga manter uma liquidez adequada, os fluxos de caixa operacionais e financiamentos poderão não ser suficientes para atender obrigações atuais. Dentro desse vídeo eu vou mostrar o fluxo de caixa da Gol e as obrigações atuais que ela tem. Olha, para quem tem experiência em analisar resultados de empresa, analisando o resultado da Gol aqui, já dá para ver de cara que ele foca em algumas coisas que não são tão importantes. Por exemplo, falar que tem uma posição de liderança, está tendo retorno aí operacional do 737 MAX. Isso, lógico, é interessante saber, mas quando a gente analisa resultados de empresas, principalmente o release, que tende a ser mais curto, quando a gente analisa empresas que são muito lucrativas e eficientes, eles já colocam o resultado na primeira página, não tem um texto, nem uma mensagem gigante da administração. Então, de cara, assim, olhando, já vejo que a Gol está querendo focar em outras situações, porque realmente a empresa não gera caixa, tem uma dívida líquida elevada e não lucra. Mas trazendo então aqui um sumário dos resultados do quarto trimestre, como fala aqui no release, o número de passageiros então por quilômetro transportado pago reduziu 42%, relativo ao mesmo período em 2019, quarto trimestre, né? Totalizando aí 6,2 bilhões. O RPK então praticamente dobrou quando comparado ao terceiro trimestre de 2020, ou seja, houve uma redução aí por conta do coronavírus, um aumento aí de 2 vezes comparado ao terceiro trimestre de 2020, que foi pior. O assento quilômetro ofertado diminuiu 42% em relação ao quarto trimestre de 2019 por conta da pandemia, mas aumentou aí 93% em comparação ao terceiro trimestre também. A Gol transportou 5,2 milhões de clientes no trimestre, um declínio de 46% em relação a 2019, quarto trimestre de 2019. Em relação ao terceiro trimestre de 2020, a companhia registrou um aumento aí de 100%. A receita líquida então foi de 1,9 bilhão, uma queda aí de 50% em relação ao mesmo período de 2019 e uma expansão aí de quase 100% em frente ao terceiro trimestre de 2020. A receita mensal foi de 574 milhões em outubro, 784 milhões em dezembro, um crescimento aí de 37% dentro do quarto trimestre de 2020. As outras receitas, principalmente cargas e fidelidades, totalizaram 172 milhões, equivalentes a 9% das receitas totais. Isso é importante dizer. As receitas principais que a gente vai analisar ali no resultado financeiro vêm de cargas e programas de fidelidade, por exemplo, milhas. Isso vai justificar, então, a aquisição, o interesse de aquisição da Gol de 100% aí da Smiles, que eu vou trazer a decorrer do vídeo. Então, se você quer saber bem o que está acontecendo com a Gol, fica até o final do vídeo. O EBITDA ajustado e o EBIT foram de 558 milhões e 346 milhões respectivamente, e aqui eles falam que refletem o resultado do nosso gerenciamento racional e responsável da oferta em relação à demanda. O prejuízo líquido após participação de minoritários foi de 862 milhões. É isso que vai interessar na minha análise aqui. Óbvio que cada investidor vai ter um parâmetro de análise, mas para mim o que interessa é se a empresa teve lucro ou prejuízo. EBITDA ajustado, EBIT ajustado, se passou mais gente ou passou menos gente, isso não me interessa. O que me interessa é se a empresa gerou caixa e que não seja um caixa gerado por endividamento. No ano, então, o prejuízo líquido foi de 2,3 bilhões, enquanto em 2019 a Gol teve um lucro de 700 milhões. Olhando aqui receita líquida consolidada, ou seja, de todo o grupo, em 2019 foi de 13 bilhões, em 2020 foi de 6 bilhões, ou seja, houve uma redução aí pelo menos de 50% de receita. As despesas operacionais se mantiveram, então aqui já dá uma ideia do que vai acontecer no final do resultado. Reparem que despesas administrativas são muito altas. Partindo então para o resultado financeiro, houve aí um aumento de pelo menos 1 bilhão, quase 1 bilhão,
de 2019 para 2020. Em 2019 teve 1,7 bilhão de despesa financeira, em 2020 2,5 bilhões de reais. Isso também puxa o resultado para baixo. Variação cambial, aqui é muito importante o acionista saber. Então a gente tem aqui uma variação cambial por conta do aumento do dólar e isso acaba prejudicando a companhia. Então saiu de 385 milhões em 2019 para 3,056 bilhões de reais aí em 2020. Isso gera um prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social de 5,8 bilhões em 2020. Então aqui a gente pode ver imposto de renda e contribuição social. Houve 95 milhões de despesa aí com imposto de renda e contribuição social e um diferido de 17 milhões. O total de imposto de renda a pagar foi de 77 milhões de reais. Isso é importante eu destacar. O que é esse diferido? Pode ser um imposto que eles deixaram para pagar depois, que é um diferido, né? Ou, como a gente vai olhar aqui mais para frente, a empresa tem saldo negativo de imposto de renda. O que é isso? A empresa apresenta prejuízos trimestrais para a Receita Federal e vai acumulando crédito de imposto de renda. Chegando no final do ano, quando ela vai pagar o imposto de renda consolidado e contribuição social, ele pode utilizar uma parte desse crédito, tá? Então isso é o que se diz quando a gente fala de saldo negativo de imposto de renda. É o crédito, o imposto de renda sobre o prejuízo. Então se eu coloco a alíquota de 15% em cima de um prejuízo negativo, eu vou ter um resultado negativo de imposto de renda. E eu posso usar isso para crédito. Então, quando a gente vê se uma empresa não está pagando imposto de renda, ou está pagando menos, não é um bom sinal, porque significa que ela não tem renda. Uma empresa que paga imposto de renda positivo sempre é um bom sinal, porque ela está tendo renda, está tendo tributação positiva. Prejuízo do exercício de 2020 foi de 5,8 bilhões. Olhando o fluxo de caixa, então, pelas demonstrações financeiras, eu já vou lá no final, que é o que interessa para a gente. Houve, então, uma queima de 982 milhões de reais de caixa, tá? Frente a 2019, onde houve uma geração de 819 milhões. Na época, em 2019, a Gol não tinha uma dívida sobre o EBITDA tão grande quanto agora. Agora, a Gol tem uma dívida sobre o EBITDA de 5,3 vezes, ou seja, o EBITDA vai ser X, a dívida é 5 vezes esse valor. Que hoje ela não está produzindo caixa, ainda vai ter que pagar essa dívida de 5 vezes o EBITDA. E aí, analisando o balanço patrimonial, que é muito importante para a gente analisar essas dívidas, a gente vê que a Gol tem ativo circulante 3,2 bilhões, ou seja, tudo aquilo que é líquido, que é rápido de tirar de dinheiro, são os ativos circulantes, tá? Só para contextualizar, é um conceito contábil. E o passivo circulante são as dívidas de curto prazo, ou seja, o ativo circulante é para pagar o passivo circulante. Então, no ativo circulante, a gente tem 3,2 bilhões e no passivo circulante a gente tem 10 bilhões de reais, ou seja, não se pagam, né? E as dívidas de longo prazo hoje estão aí cerca de 16 bilhões de reais e os ativos de longo prazo são de 9 bilhões, ou seja, a empresa tem um patrimônio líquido negativo de 14 bilhões de reais. Olhando aqui a parte de empréstimo, financiamento e arrendamentos a pagar, a gente pode ver que aumentou em relação a 2019. Aqui tinha 5,8 bilhões, 4,6 bilhões e aumentou para 7,6 bilhões em empréstimo e financiamento e 6,2 bilhões aí arrendamentos a pagar. Trazendo então uma informação mais recente, é a divulgação aí dos resultados de tráfego de março de 2021 aí para quem se interessa então pela questão estratégica da empresa. Como eu falei, eu prefiro analisar dados financeiros do que mais estratégico. Mas aqui, olhando então esse resultado prévio, houve aí uma média de 245 voos por dia e houve aí uma redução de 32% em relação a fevereiro. Muito se deve aí pela questão dos novos lockdowns que ocorreram recentemente pela segunda ou terceira onda da pandemia. E a Gol não realizou voos internacionais durante o mês de março. Trazendo então outra informação importante, que é sobre a incorporação aí das ações da Smiles. Queria explicar rapidamente o que acontece. A Smiles é uma empresa aí de milhas, de programa de fidelidade, e tem um resultado muito bom, vem apresentando resultados muito bons, inclusive distribuindo dividendos aí para os acionistas. É um negócio rentável que a Gol tem hoje,
que tem maiores margens e retorno sobre patrimônio líquido. Analisando aqui os indicadores, aí a gente pode ver que os proventos sempre vieram aumentando. Em 2020 houve uma redução, claro. Houve aí uma volta à média de proventos da Smiles. Então a Smiles tem bons indicadores de dividend yield, preço sobre lucro, o ROI que também é bem elevado, bem interessante, a margem líquida de 34%. Então é uma empresa lucrativa e que a Gol quer colocar para dentro aí do seu portfólio para aumentar a geração de caixa e aumentar a rentabilidade da companhia. Então, o último resultado da Smiles, a gente tem aqui um lucro líquido de 90 milhões no quarto trimestre, geração de caixa de 330 milhões. Isso vai ajudar a Gol com certeza aí a aumentar o seu resultado ou melhorar o seu resultado. Trazendo então aqui também indicador de valuation da Gol, a gente pode ver que o preço sobre lucro hoje é de menos 20, ou seja, você coloca o seu dinheiro e você perde todo o seu dinheiro em 20 exercícios. Então eu coloco R$100, daqui a 20 anos eu não vou ter nada. E o retorno sobre patrimônio líquido negativo, porque a empresa tem um patrimônio líquido negativo. Margem líquida negativa também não é um bom sinal. E um lucro por ação aí de menos R$1,15, ou seja, você compra a ação da companhia que hoje está cotada a R$23 e perde R$1 por ano. E olhando aqui a cotação dos últimos 5 anos, a gente pode ver que a Gol tem entrado aí na sua média histórica aí entre 25 e 20 reais. A gente não pode se ilusionar achar que ela vai voltar aos 35 reais do período pré-pandêmico. A gente pode ver que a ação de companhia aérea sempre sobe e desce, é um mercado muito regulado pela ANAC, que solta normativos, muita regra, e isso acaba burocratizando a empresa e às vezes dificultando o retorno aí ao acionista. Eu já trabalhei na área de aviação civil, na área de regulação, né, com a ANAC, e eu sei como é muito complicado acompanhar todas as normas. Todos os dias saem normas diferentes da ANAC. Isso não é bom para a liberdade econômica da empresa. Se você chegou até o final do vídeo, então, e gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve, por favor, para ajudar o meu canal aí que está começando. Sabe que quem está começando precisa aí do apoio. E eu peço encarecidamente, se você gostou do conteúdo, claro, deixa o like, se inscreve, por favor, e comenta a ação que você quer que eu analise no próximo vídeo. Em relação à Gol, minha opinião, visando só dados financeiros, eu não acho interessante. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento. E por que eu penso assim? Porque companhias aéreas no geral são negócios que não geram caixa, sobrevivem aí por endividamento eterno. Chega uma hora que ela não consegue pagar, acaba vendendo, entrando em recuperação judicial, vende participação para outras empresas. A gente já viu várias empresas aéreas brasileiras que pareciam ser ótimas e não existem mais. Por exemplo, a Varig, a VASP, são empresas que se reestruturaram. A gente tem o caso da Avianca agora, recentemente. Claro que os voos vão voltar a funcionar, as pessoas vão voltar a viajar, vai ter uma demanda reprimida no começo, mas será que o negócio é rentável? Essa que é a questão. Hoje, se eu te convido para ser meu sócio de uma empresa que dá prejuízo de bilhões de reais e eu ainda tenho endividamento de 5 vezes o meu EBITDA, você seria meu sócio? Mas fica a cargo aí de cada investidor. Se você gostou, novamente, chegou até aqui, né? Deixa o like, se inscreve, por favor, e, de novo, comente a ação que você quer que eu faça aí no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.